Fala galera, vamos na nossa videoaula de hoje. E na nossa videoaula de História nós vamos continuar a correção do capítulo 5, tá bom? Vamos lá. Hoje veremos alguns exercícios só. Vamos dar uma reduzida, por quê? Porque uma parte dos exercícios que eu passei para vocês, a gente já resolveu no Zoom, hoje mais cedo. Então, aqueles exercícios finais, eu vou deixar para colocar o gabarito na pasta quando a gente terminar a correção na nossa próxima aula no Zoom, semana que vem, tá bom? Então, hoje o vídeo vai ser, acredito eu, mais curto. Vamos lá. Páginas 102 e 103. Na número 1, explique como se organizava a sociedade egípcia. Como assim? A gente já falou que no Egito Antigo era uma sociedade muito rígida, muito estratificada, ou seja, cada pessoa tinha a sua função na sociedade, pertencia a um grupo da sociedade e, muito raramente, ela conseguia mudar de posição, tá? Eram casos muito raros mesmo, tá bom? Então, geralmente, se você nascia camponês, você ia morrer um camponês. E, de acordo com a cultura do Egito Antigo, isso era natural, porque após a morte, você continuaria exercendo a sua função que você exercia em vida. Então, eles entendiam isso como uma forma como as coisas deveriam funcionar realmente. Tá bom? Então, eu coloquei para vocês. Era bastante estratificada, ou seja, sem mobilidade, não havendo ascensão social. Ascender, a ascensão é de você subir socialmente, tá? Essa estrutura era para manter uma centralização política exercida pelo Estado na figura do faraó. Ou seja, assim funcionava porque o faraó mandava e era assim que ele queria. E ponto final. Vamos lá. Número 2. Sobre as camadas sociais a seguir. Vamos falar brevemente sobre elas. Letra A. Camponeses e escravos. Camponeses são a base da produção. Lembra que eu coloquei para vocês no resumo e expliquei na videoaula. Modo de produção asiático. O camponês ele trabalha na agricultura, ele é o servo do Estado, a função dele é trabalhar, ele está preso à terra. Tá bom? Agora, nos momentos em que esse camponês não era utilizado na agricultura, ele era remanejado, ele era deslocado do campo para trabalhar na construção de obras públicas. E, como eu conversei com vocês, eles, conforme os historiadores hoje em dia, muitos defendem, eram os camponeses que construíram as pirâmides, tá bom? Ao contrário da crença popular de que haviam sido os escravos. Por que isso? Porque os historiadores repararam que quando eles estudaram as pessoas que morreram, eles viram as tumbas das pessoas que morreram, que trabalharam, desses camponeses, na construção das pirâmides, eles viram que os mortos foram enterrados com honrarias. E dificilmente um escravo seria enterrado dessa maneira. E conforme foi se debatendo entre os historiadores, eles defendem que durante a construção das pirâmides, esses trabalhadores recebiam boas condições de trabalho. Como assim? Como seus corpos ficavam muito cansados, era natural deles receberem massagens, um acompanhamento médico e tudo mais. Então, dificilmente o escravo teria sido tratado dessa maneira. Tá? Então, continuando aqui. Os camponeses têm essa característica. Agora, os escravos eram usados para trabalhos forçados, mas possuem alguns direitos, como o direito de aprender um tipo de trabalho, um ofício, né? Direito até mesmo a receber comida em troca do seu trabalho e tudo mais. Em geral, a escravidão acontecia de duas maneiras, que eu já comentei com vocês. Ou eram prisioneiros de guerra, ou eram pessoas que não tinham como pagar as suas dívidas, tá bom? Letra B, escribas e sacerdotes. O escriba é o cara responsável por registrar a história do Egito Antigo, tá? Tanto na administração, tanto nas relações comerciais, como a própria história do faraó, seu governo e tudo mais. Aquele livro dos mortos que eu coloquei o vídeo para vocês, eu não lembro agora se aquela pessoa era um sacerdote ou se era um escriba. Eu acho que era um escriba, tá? Mas qualquer coisa, entra naquele material extra, naquele PDF, e assiste aquele videozinho sobre o livro dos mortos, tá bom? Os sacerdotes eram os religiosos, as pessoas de confiança do faraó, que serviam para manter a ordem social, já que eram os sacerdotes que divulgavam as histórias sobre os deuses, faziam rituais religiosos e veneravam o faraó como se fosse uma divindade. E por causa deles, toda a sociedade também tinha que venerar.
Letra C, funcionários públicos e artesãos. Os funcionários públicos arrecadavam impostos, administravam o que eles podiam, e os artesãos eram responsáveis pela fabricação de produtos, que seriam vendidos majoritariamente pelos comerciantes. Tá bom? Além de produtos, adornos, né, acessórios de joias e tudo mais, que a nobreza usaria. Soldados. A função do soldado é a mesma de todo sempre. Proteção do território e expansão do império nos momentos de guerra. Tá? E são especiais para a expulsão dos hicsos que dominaram o Egito Antigo durante um tempo. Letra E. Função dos comerciantes. Eles serviam para vender, para realizar trocas comerciais, em que eles utilizavam o excedente da produção agrícola. Já falamos sobre isso. Se você planta muito mais do que você consome, o que você vai fazer com essa mercadoria que você produziu? Essa produção, com esse alimento que você produziu? Vai deixar ele estragando? Não. Você vai procurar saber se ele pode servir para outra sociedade. E aí você estabelece uma troca, uma relação comercial. Tá bom? E letra F, faraós. Faraó, como a gente falou na outra questão, é o Todo-Poderoso. É ele que manda. Então, a função dele é administrar o reino, proteger o império, controlar o Egito e tudo mais. E ele é visto como a reencarnação de uma divindade. É o deus Horus. Né? E por causa disso, ele é o Todo-Poderoso. Tá bom? Últimas duas questões, vamos lá. Página 107, número 2. Discorra sobre a religião, ou seja, comente sobre a religião do Egito Antigo. Já falamos, ela essencialmente é fundamental para o funcionamento da sociedade egípcia. Os sacerdotes, através da religião, administram seus templos, recebem tributos que vão ser repassados ao faraó e tudo mais. O faraó é visto como uma reencarnação do deus Horus. Né? Ele já acredita em vários deuses e esses deuses são antropomórficos, ou seja, características humanas e animais. Tá bom? E, por um breve período, o Egito deixou de ser politeísta e passou a ser monoteísta com o culto ao deus Atom. Por que teve esse culto? Eu expliquei lá na videoaula. Porque rolou uma treta entre o faraó e os sacerdotes. O faraó achou que os sacerdotes estavam roubando os tributos, né? E aí esse faraó decidiu venerar apenas um deus, mas o seu filho, quando assumiu o governo, quando assumiu o faraonato, voltou ao politeísmo. Então, foi um breve momento. A gente vai falar disso novamente quando eu der Hebreus e Judaísmo, que é a próxima matéria. Número 3. Temos um textozinho aqui que fala sobre o processo de mumificação, que é uma oração a Osíris, que é o deus da vida após a morte, né? E pede para explicar como era o ritual e tudo mais. A mumificação, já falamos, né? Era para você proteger a alma do morto para que ele pudesse sobreviver ao tribunal de Osíris, para ser julgado. E nesse tribunal ele se encerrava com o peso do coração do cara numa balança, em que era colocada uma pena e o coração dele. Se o coração dele fosse mais pesado que a pena, ele teria sido uma pessoa ruim em vida e teria que pagar pelos seus pecados. Se fosse mais leve, estaria de boa, passaria para a vida após a morte, em que ele continuaria exercendo a sua função. Continuaria trabalhando, mas com uma ajudinha lá de uma entidade que a gente vê no vídeo que eu coloquei para vocês. Assiste o vídeo do Tribunal de Osíris, gente, é muito legal. É muito legal mesmo para a gente entender como funcionava esse tribunal. Lembrando que esse material está no arquivo material extra, do capítulo 5, que eu coloquei lá na pasta para a gente. Só clicar no arquivo, clicar no link e vai direto para o vídeo. Página 109 e 111, como eu falei, eu coloco o gabarito na próxima aula. Sendo que a gente já resolveu algumas questões, já coloquei o gabarito no Zoom, mas quando a gente terminar a explicação, eu coloco tudo direitinho lá na nossa pasta, tá bom? Ficamos por aqui, gente. Estou muito ansioso para o trabalho de vocês terça-feira, tá? Acho que vai coisa muito legal por aí. Tentem mandar o trabalho por e-mail. Se não conseguir mandar por e-mail, eu aceito pelo WhatsApp, mas, sinceramente, espero que enviem por e-mail para eu poder ter tudo organizadinho lá, tá bom? Pelo WhatsApp vai ficar meio desorganizado, mas se não tiver jeito, eu aceito também. Tá bom? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Essa videoaula vai estar lá na pastazinha. E é isso, galera. Tchau, tchau. Vou encerrando por aqui.